Bom, lindo, sensacional, CO2 a gente já calcula, maravilhoso. Agora, como é que a gente certifica esse negócio e faz todo mundo acreditar que isso tem valor? Não é isso? Manda bala. Bom, pessoal, bom dia. Eu não vou, talvez, ficar falando muito aqui, mas para quem não conhece a RSB, a Mesa Redonda dos Biomateriais Sustentáveis, é uma mesa redonda internacional que foi criada originalmente como a Mesa Redonda do Biocombustível Sustentável, em 2007, e ela trabalhou durante muitos anos na criação de padrões e ferramentas para evidenciar a sustentabilidade do combustível biodiesel, ou etanol, futuramente do bioquerosene também. Eu vou falar um pouquinho, acho que tem vários ganchos interessantes em cima do que a gente já escutou. A RSB hoje trabalha com biomateriais e nisso tem incluído todo tipo de biomassa e biocombustíveis. E ela tem hoje uma visão de que ela vai contribuir efetivamente para conduzir uma nova bioeconomia de baixo carbono. Então, nós temos essa visão e uma das nossas missões é realmente promover a produção de biocombustíveis sustentáveis, faz parte dessa nossa visão. Bom, de que forma que nós atuamos, né? Muitas dessas rodadas, né, de discussão que a gente tem acompanhado da RenovaBio fez parte também da criação da RSB lá atrás, né, de envolver atores que estão trabalhando nisso, pesquisadores, governos, indústria, produtores, quem está desenvolvendo tecnologia, a comunidade, a sociedade que está interessada nos impactos, as ONGs, movimentos sociais. Então, essa associação de diferentes atores contribuiu para a gente criar um sistema que fosse consenso, né? Porque a gente está criando algo que vai dar um diferencial no mercado para um produto sustentável. É importante que todos os atores sociais estejam em consenso do que é esse conceito de sustentabilidade, né? Para a gente não ter uma perna manca em termos econômicos, sociais ou ambientais. Bom, então nós trabalhamos na forma de membros de associações, parcerias com esses membros ou com outras instituições interessadas no desenvolvimento de biomateriais e biocombustíveis sustentáveis, no aconselhamento e treinamento. Hoje nós treinamos as nossas certificadoras credenciadas que fazem as avaliações de campo, que fazem as verificações de sustentabilidade nas plantas, ou nas distribuidoras, ou nos produtores. Nós temos um sistema de certificação de terceira parte. Eu acredito que seja também esse caminho da RenovaBio, de ter uma certificação independente por meio de organismos de certificação credenciados, que têm que cumprir com determinadas regras e procedimentos para garantir credibilidade, né? A alma de qualquer certificação é credibilidade. Um selo, uma informação, um certificado que não quer dizer nada, ou que todo mundo tem e aquilo ali ninguém sabe como é que foi, o que está por trás, se alguém pagou e levou, isso não serve para nada. Isso gera mais insegurança no mercado do que certeza de que eu estou levando algo que tem respaldo. E também a famosa calculadora de gases de efeito estufa e outras ferramentas de uso, e eu fiquei feliz de saber que o pessoal da equipe da RenovaBio utilizou, entre várias referências, também consultou o material da RSB. Lá agora a gente está com o nosso novo logo, então, na época, até no começo do ano, a gente tinha a nossa antiga logomarca, mas é legal, é muito bom saber que foi utilizado como referência também e parte do material, né, para construir essa nova calculadora para a RenovaBio. Bom, para ter uma ideia, nós somos uma associação aberta a qualquer parte interessada em biomateriais sustentáveis. Esses são alguns dos nossos membros, né? Hoje nós temos 60 membros, 60 associados. Aqui no Brasil a gente vai destacar o papel da OBRABio. Ela se associou no ano passado à RSB, e nós nos associamos à OBRABio para levar esse debate da sustentabilidade, especialmente na nova indústria do bioquerosene. Setores aí, atores, principalmente do setor de aviação, distribuidoras, agências das Nações Unidas. Então, tem diferentes organizações que estão, né, que têm o seu negócio, ou tem uma parte do seu negócio, ou dos seus objetivos também contribuir nesse debate, ou adquirir ou promover esses produtos. Bom, entendendo um pouquinho do que a gente aprendeu nesses anos, né? Como a gente está falando de biomateriais e biocombustíveis, a RSB fez a opção de ter um leque
para abranger qualquer tipo de biomassa ou material com carbono biogênico. Então, a diversidade de matérias-primas e produtos é fundamental para que a gente possa ter combustíveis competindo no mesmo mercado. Se eu tenho biodiesel de soja, eu vou usar um padrão para avaliar um biodiesel misto de soja mais sebo, ou outro de macaúba, ou de importado, feito de algum outro material, de canola, de carinata. Se eu não tenho o mesmo padrão para avaliar e comparar, como é que eu vou saber se o meu produto é mais ou menos sustentável ou emite mais ou menos do que o outro? Então, a importância da gente pensar nas múltiplas matérias-primas e diferentes processos. Eu não tenho só um processo para produzir um biocombustível, um bioquerosene ou um etanol. Então, todos os processos cabem dentro desse sistema. O reconhecimento por regulação é o nosso primeiro item ali, né? Nós temos um sistema hoje que ele foi reconhecido em 2011 pela diretiva europeia, que o grupo anterior comentou, que foi uma das referências para discussão, e nós tivemos nosso reconhecimento, né, para mais 5 anos no ano passado. Então, isso também é bastante importante. E eu já estou matutando a minha ideia aqui de ter também, quem sabe, um reconhecimento pela RenovaBio e a gente ter o RSB Global, o RSB EU, né, da diretiva europeia, e, por que não, o RSB Brasil, né, com o reconhecimento do RenovaBio. Isso é bem interessante. Bom, outra coisa que a gente aprendeu: grande produtor não é igual a pequeno produtor, principalmente quando a gente pensa na produção de matéria-prima. Então, o nosso padrão de sustentabilidade ele tinha que contemplar também esse grupo que está submetido a requisitos de sustentabilidade, porém com uma capacidade de responder diferente e com impactos diferentes de pequena e média e grande escala. Outra coisa também que nós aprendemos foi ter um padrão para resíduos, né? Resíduo cada vez mais faz parte das cadeias produtivas, então pensar que tipo de resíduo é elegível, se ele apresenta ou não algum tipo de emissão na sua utilização, né, transporte ou produção, como é que a gente caracteriza, como é que a gente classifica um resíduo, como é que a gente fala se ele é um resíduo zero emissão ou zero valor econômico, ou ele tem que entrar com alguma parte daquela alocação que o pessoal comentou anteriormente. E também critérios para baixo risco de mudança indireta de uso do solo. O sistema da RSB, ele só considera a mudança direta, né, como foi também explicado pelo Marcelo. Mas existe muito questionamento internacional quanto à mudança indireta do uso do solo. E um monte de interrogações aí, né, como é que mede isso, valores diferentes e tudo mais. Então a gente criou um critério que, na verdade, ele reconhece quem tem baixo risco de ILUC. Eu não estou medindo a mudança indireta do uso do solo, mas eu estou falando que aquele empreendimento, aquele produtor, ele tem baixo risco de ILUC. Por quê? Porque ele usa resíduo, porque ele está aumentando sua produtividade, ou porque ele está usando uma área degradada para produzir biomassa. Então isso é algo interessante, que é o outro lado da moeda. Enquanto eu não sei como responder diretamente com valores ou modelos, eu respondo, eu tenho baixo risco. Então isso é bem interessante e o mercado pode reconhecer isso também. Hoje a gente tem certificações de projetos em mais de 20 países e também um reconhecimento de outros sistemas de certificação. A gente tem gap análises que nós reconhecemos grande parte do padrão Bom Sucro dentro da RSB. Estamos trabalhando agora com a RSPO para Palma. Tivemos um trabalho com o pessoal do RAS, né, da Sustainable Agriculture Network, do SAI, que tem muito ligação à plataforma com produtores de alimentos, com produtos florestais do FSC e com o Fairtrade. Bom, mas essa tal da certificação, né? Como eu falei com vocês, a gente tem um padrão que avalia a sustentabilidade, não focada somente, talvez, no aspecto dela, mas de forma global, pensando econômico, social e ambiental. E, claramente, o técnico e a gestão. Bom, emissão de GHG é um dos nossos princípios, né? Nós temos lá no princípio 3, redução de emissões em relação ao combustível fóssil de referência, e temos aí também metodologias associadas para que se faça esse cálculo. Além disso, acho que também em sintonia com o que vocês falaram, a questão da legalidade, né, de atender
regulamentos ambientais, os principais compromissos do setor. E a gente inclui, então, outros aspectos voltados à gestão, melhoria contínua, direitos humanos e trabalhistas, segurança alimentar local, desenvolvimento rural, conservação de biodiversidade, solo, água, qualidade do ar, tecnologias, por exemplo, o uso de organismos geneticamente modificados, como é que está sendo feito isso, o uso de pesticidas, geração de resíduos e os direitos de uso da terra. Então, esse é o nosso espectro aí de sustentabilidade para avaliação e certificação. Pensando rapidinho aqui em relação ao nosso princípio 3, talvez muita coisa que eu vou falar aqui vai repetir um pouquinho a apresentação anterior, mas eu vou tentar focar naquilo que é específico da RSB. Nós temos um princípio que requer que, para ser sustentável, o biocombustível ele tem que representar no mínimo 50% de redução de emissões em relação ao fóssil de referência, isso para plantas instaladas até final de 2015, né? Isso é uma referência também da regulação europeia, e redução de 60% para aquelas indústrias instaladas após essa data. É o que está valendo para a diretiva europeia a partir de 2018. Então, a sustentabilidade também é avaliada na sua capacidade de reduzir emissões, e nós temos a famosa calculadora, que está disponível no site gratuitamente, que está aplicada para colocar dados, dá para fazer simulação, e escolher entre a metodologia da calculadora que atende a diretiva europeia ou aquela que nós chamamos de RSB global. Bom, terminando aqui rapidinho, nós também acompanhamos e calculamos a pegada de carbono, as emissões associadas ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a extração ao cultivo da matéria-prima, passando pelo processamento, a produção de biocombustível, e aí nós temos, no final, as informações que vão, por exemplo, para a mistura, para a distribuição e que chegam no consumidor. Todos esses dados são auditados por terceira parte, então é possível se usar a calculadora e aqueles dados semelhantes ao que o pessoal apresentou, consumo de fertilizantes, área, produtividade, consumo de água, de energia, etc., são alimentados nessa calculadora, eles precisam ser auditados. Porque se eu estou usando um dado real, por exemplo, eu tenho que ter uma evidência de onde aquela informação veio. Então, se eu falo que eu consumi não sei quantos metros cúbicos, ou toneladas, ou litros de diesel, eu tenho que mostrar algo que comprove isso. Ou se eu consumir X toneladas de adubo, uma determinada fórmula de adubo nitrogenado, ou se eu usei determinado tipo de material, de matéria-prima, eu preciso também evidenciar isso no meu cálculo, e o auditor tem que ter acesso a essa informação. No final, a gente vai ter o produto associado também na mesma unidade, né? A gente usa uma unidade de energia, de emissão por unidade de energia, e a gente tem as informações nossas aqui de referências quanto o que está na caixinha preta da calculadora. Existe um manual aberto com todos esses cálculos e referências para consulta. Bom, o que a gente pensa em termos de sinergia com RenovaBio? Eu acho que os sistemas de certificação voluntários, né, como é o caso da RSB e o Bonsucro, que a Isa vai apresentar, eles já têm quilômetro rodado aí nesse caminho, né? Então, eu acho que a gente buscar metodologias, por exemplo, de cálculo compatíveis é um grande ganho para o setor. Por quê? Porque a gente não vai ter o esforço de fazer cálculos separados para atender. Eu vou exportar etanol para a Europa, eu vou ter que usar esse tipo de certificado. Mas eu atendo também mercado interno, eu preciso usar essa metodologia. Então, se a gente conseguir, né, um sonho aí, compatibilizar essas metodologias, eu acho que é fundamental para que o setor que produz tanto para o mercado interno ou para a exportação ou para atender qualquer tipo de compromisso, né, como o setor de aviação, que tem compromissos de sustentabilidade específicos, além da pegada de carbono, é fundamental que a gente pense nisso. Reconhecimento de certificados. Né? Hoje a gente tem o reconhecimento da diretiva europeia. Por que não pensar no RSB RenovaBio? Então, essa ideia eu já vou levar para casa. Compartilhar experiências, né? Com o monitoramento de certificadoras, processo de credenciamento, como é que está funcionando, os resultados, qual que é o impacto disso,
Então, acho que esse caminho que nós já andamos nos ajuda a compartilhar a experiência, inclusive dificuldades que temos e impactos que a gente precisa trabalhar melhor. A oportunidade da gente trazer para o debate outros temas da sustentabilidade. A gente acredita que esse é um caminho do RenovaBio, e ele pode responder um sistema de certificação voluntário, pode ajudar um produtor a responder outros temas da sustentabilidade, quando ele é questionado em termos de biodiversidade, o uso da água, por exemplo. Esses outros padrões podem ajudar. E outros, né, eu deixei aí porque é o dever de casa, né, é pensar o que mais que a gente pode fazer. Eu acho que até o final do dia eu vou estar com uma listinha bem grande aqui de oportunidades de sinergia entre toda essa discussão, entre esses sistemas. E muito obrigada a vocês. Laura, excelente, muito obrigado. Isa, você gostaria de apresentar? Tranquilo? Eu acho que a sinergia é muito grande, mas tem aquela conexão ali que muito bom mesmo. Não, aquela ali é até de 3 pinos, fique tranquilo. Isso aí vai. Bom, pessoal, vamos aí para... Acho que é a última apresentação antes do almoço. Ah, não, tá bom. Então, logo em seguida eu falo sobre isso. Boa tarde, bom dia, né, a todos. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência aqui com a Bom Sucro no Brasil e no mundo. E a Áurea já me ajudou bastante hoje na apresentação, porque o final dela, o último slide, é exatamente o que a Bom Sucro aguarda e pensa em contribuir e compartilhar com vocês. Que é justamente com os anos que nós já estamos aí trabalhando essas calculadoras, certificações, acho que temos muito em comum e facilitaria muito para quem precisar usar, né, não ter que inventar outra roda. Acho que vai ser bem positivo. Então, eu vou começar focando o exemplo, o que é Bom Sucro, para o que ela faz, né, os últimos resultados dela. Então, a Bom Sucro, ela é uma certificadora, ela está em diversos países. Hoje, a Bom Sucro é a certificadora escolhida pela maioria das empresas, né, tanto brasileiras como mundialmente. Ela está em 44 países, ela tem 470 membros. Ela chegou no Brasil em 2005 e muitas pessoas que estão nessa sala contribuíram para o início da Bom Sucro, ajudando a construir os indicadores, ajudando a construir os critérios. A Bom Sucro depois começa a certificação mesmo em 2011 e agora, a partir de 2016, ela entra numa nova plataforma que eu vou apresentar a vocês, que ela deixa de ser só certificadora e passa a ser também incentivadora e entusiasta em vários programas com produtores e com outros segmentos da produção de cana-de-açúcar. Então, a ambição da Bom Sucro, né, de contribuir com o setor, é justamente nesse momento, Eu posso ficar um pouquinho para cá? A Bom Sucro, ela vem contribuir para o setor de uma forma, né? Eu estou um pouco... Só um minutinho. A gente, quando fala da certificação Bom Sucro e tem a produção da cana e a estratégia dela na plataforma de acelerar a mudança, ela tem conseguido um resultado através de muito empenho e com consulta constante, porque como ela está em vários países e principalmente o Brasil, que é o carro-chefe, o que puxa essa certificação. Hoje nós estamos com mais de 60 certificações e
No Brasil, nós temos quase 50 empresas, fora os 124 membros. Então, os objetivos são, na verdade, né, eu não vou me fixar a olhar aqui, porque eu não estou podendo ficar virada. Os objetivos, na verdade, da Bom Sucro são, através dos critérios e dos indicadores que ela trabalha e do empenho que ela está fazendo no setor, conseguir monitorar e dar uma melhora ao processo da produção da cana. Hoje a Bom Sucro tem, né, esses 3 saindo, ela não vai só para a parte ambiental, ela tem a parte econômica, a parte social. Esses são os temas que são avaliados dentro dos nossos critérios e indicadores hoje. Ela tem, então, 61 usinas certificadas em 9 países. Nós estamos com 28 certificados de cadeia de custódias, 3 programas de produtores comprados. É o seguinte, esses programas são, por exemplo, a Bayer hoje tem um programa que chama Valore, a Raizen tem um programa que chama Elos. Então, esses programas, eles são programas de incentivo à melhoria contínua e eles estão ali justamente com indicadores muito compatíveis com os indicadores da Bom Sucro. Então, é uma forma também dos membros da Bom Sucro, né, que são 470 membros de diversas áreas, de diversos segmentos, eles incentivarem os seus compradores a terem uma certificação. Então, dessa forma que a gente está fazendo com alguns programas. Tem outros programas na fila aí para serem avaliados, que vem do ovo, por exemplo, vem da Bacardi, vem da PepsiCo. São programas das empresas ou de end users que vão ser compatíveis com os indicadores Bom Sucro para depois serem avaliados. Aqui, tonelada de cana certificada e metros cúbicos de etanol. Aqui, essa apresentação ela vai estar disponível para vocês. São vários dados aí, né, que possivelmente não está dando para ler, mas são as conquistas e as melhoras, né, quais são os resultados alcançados pela certificação Bom Sucro até o ano de 2016. Aí, a estrutura de membros da Bom Sucro. A Bom Sucro hoje ela tem um presidente, que é o Simon Uger, ela tem 12 funcionários, que são 2 pessoas hoje, né? Eu aqui, uma pessoa no México, mas nós não somos da parte técnica, nós somos da parte de engajamento de membros membros e empresas certificadas. Depois nós temos 8 segmentos, né? Uma diretoria jurídica, a sede em Londres. Nós temos o presidente, diretoria de programa, outros cargos. Então, no total, somos apenas 12 pessoas, né, que tocam. Esse é o conselho, né? O conselho aqui no Brasil, né, tem algumas pessoas, né, Copersucar, nós temos algumas pessoas até aqui na sala que fazem parte do conselho da Bom Sucro. Eles que orientam, né? Então, os padrões Bom Sucro, eles estão hoje, né, na cadeia de custódia, e o padrão Bom Sucro da certificação da cana. A estrutura do nosso padrão, ela obedece, são 5 critérios só: obedecer a lei, respeitar os direitos humanos e os padrões de trabalho, gerenciar a eficiência da entrada, produção e processamento para melhorar a sustentabilidade, gerenciar ativamente o serviço de biodiversidade de ecossistema e continuamente melhorar as áreas-chave do negócio. O 6º, como a Aura também falou, nós tivemos o reconhecimento da União Europeia em 2011 para a certificação Bom Sucro também. Os diferenciais, né? O padrão da produção Bom Sucro trata de assuntos-chave de sustentabilidade. Ele sai fora só da parte de clima, da parte de emissões, e ele tem uma preocupação, né,
na deficiência técnica, nas más condições de saúde, na conversão de terras nos fracos rendimentos, poluição, falta de engajamento com a comunidade, efeitos adversos do fornecimento de água e problemas de fundiários e ineficiência dos governos na atuação do nosso programa. Os benefícios da certificação, né? Ela estabelece a forma de referência, contra outra, a autoavaliação e a medida da melhoria de desempenho, a gestão de risco e responsabilidade, no longo prazo trazer a economia e os benefícios, né? E ajudar os produtores de cana-de-açúcar a implementar boas práticas agrícolas e gestão agrícola. Na hora que nós falamos de produtores aqui, nós também estamos falando não é só da usina, nós estamos falando de diversos programas que a Bonsucro está desenvolvendo junto com os produtores de cana. Hoje ela tem mais de 100 produtores membros, né, da Bonsucro, alguns deles já certificados em cima de programas que nós estamos vendo hoje que tem ajudado demais, porque era uma deficiência enorme, porque a usina se certificava, a usina era auditada, a usina tinha todos os treinamentos e os fornecedores não tinham essa possibilidade. Hoje o Orplana, a Socicana, eles estiveram agora em Londres, assinaram um contrato de cooperação, então eles estão sendo estimulados a ter a mesma orientação que nós damos para as usinas. E com diversas formas de apoio, de incentivo financeiro, que eles vão ter a oportunidade de se igualar e ter o mesmo procedimento seguindo os mesmos critérios. Aqui é a nossa calculadora, né? Calculadora Bonsucro, que também ela serve para medir, para avaliar. Hoje nós temos, no mês passado, a primeira empresa que só através da calculadora teve todos os contatos com a Bonsucro, se preparando para uma certificação, e agora vai ser certificada a primeira empresa através do uso da calculadora. Ela não foge, lógico, de ser auditada, mas ela tem, nós conseguimos enxergar que agora a nossa calculadora está um pouco mais avançada e está mais precisa. Não é fácil usar a calculadora, tem vários treinamentos, tanto para os produtores como para as usinas. Parece que é simples, ela não é simples, elas são bem complexas, assim, porque são muitos dados, quase 90 indicadores, então tem que ter um monitoramento. Nós tivemos agora uma semana aqui em Campinas, um treinamento para os membros e associados para o uso da calculadora, mas ela está dando bastante resultado. E é uma forma que, antes de você decidir se você vai se certificar ou não, você vai certificar esse ano, você só vai poder certificar o ano que vem, você através do preenchimento da calculadora, você já tirou aquela fotografia do estado que você está em todos os nossos critérios. Também disponível aí, né, para vocês a calculadora e uma pessoa que é totalmente fera na calculadora para poder colaborar com a RenovaBio quando for necessário. Reconhecimento da União Europeia, já falei. Aqui, então, nós temos 470 membros no Brasil, aqui algum deles, né? E gostaria de falar, por exemplo, de algumas iniciativas, assim, né? Por exemplo, Coca-Cola, Shell, Ferrero Rocher, a própria PepsiCo. Alguns membros estão colocando datas, né? De quando você vai ter que estar certificado para nos atender. Então, por exemplo, a Coca está dando um prazo até 2019 para comprar açúcar certificado. Então, por exemplo, 2 meses atrás estivemos com o Fábio De Biasi na Coca-Cola fazendo workshop para as empresas que ainda não se certificaram. Uma forma de estar sempre cobrando e pedindo que elas estejam dentro dos conformes aí, não só das exigências da Coca-Cola, mas com a certificação internacional da Bonsucro.
Então, aqui é o que eu acabei de falar para vocês, né? Que um olhar voltado ao pequeno produtor, ao impacto, ajudando não só a endossar os programas, foi o que eu disse da Bayer, da Valore, mas o impacto do pequeno produtor, assim, que é muito grande nas nossas empresas, na produção do etanol, do açúcar, dos derivados, mas na produção de cana ele está tendo, assim, total apoio, né, para conseguir trabalhar e vender crédito e tudo mais. Então, o sistema de crédito, que eu acabei de falar para vocês, né, ainda não está muito desenvolvido aqui no Brasil. Nós temos algumas dificuldades ainda, mas está tendo um grupo agora e foi criado um cargo dentro da Bonsucro, um diretor abrindo mercados e tentando fazer essa negociação. Aí, como que a Bonsucro não participa comercialmente, né? Ela não recebe pela transação, mas ela viabiliza e capacita para isso. Aqui a Unilever, que foi em 2012 o primeiro membro da Bonsucro a comprar crédito de açúcar. Aí vamos ter uma Bonsucro Week em 2018 e obrigada. Bom, excelente palestra, é muito bom ver que está tudo alinhado e que já existem esses exemplos claros de como é que esse negócio na prática funciona e gera valor. Manda bala. Tudo jóia. Boa tarde, né, a todos. Concorrer com a fome é brabo, prometo que eu vou ser muito rápido aqui com vocês. Primeiro eu queria parabenizar, né, o CTBR, a figura do Gonçalo pelo evento. Agradecer ao Ministério de Minas e Energia pelo convite aqui, parabenizar o pessoal da Embrapa pelo fantástico trabalho que eles fizeram, o nome do Miguel e do Marco, né, que esteve falando sobre isso. Eu sou Felipe Bottini, tá? Eu represento a Braveri, que é a Associação Brasileira das Empresas Verificadoras de Inventário de Emissão, né? Então, vocês já viram 2 apresentações de certificação, eu não vou insistir nisso. Mas a gente é uma associação, é um espectro um pouco diferente, né? A gente congrega certificadoras. Então, o trabalho da associação é muito mais criar a regra do jogo do que jogar o jogo, tá? E acho que é por isso que a gente está aqui para auxiliar o programa nisso, né? Aqui tem a nossa missão, os nossos objetivos, tá? Eu não vou perder o tempo de vocês com isso, mas acho que a principal tarefa de uma associação, né, que regula certificadoras é assegurar que o MRV seja decente, né? No fundo é isso. O que é esse tal de MRV? Alguém aqui trabalha com certificação, não? Não? Ninguém? Não, fora os colegas, evidentemente. Fora vocês não valem. Não, vocês não valem. Fora quem apresentou, evidentemente. Então, o MRV é o seguinte, gente. A certificação, qual que é o objetivo da certificação? Evidentemente, um deles é evitar fraude, mas não é o principal. O principal é da qualidade da informação que está sendo mensurada e relatada, né? Então, as coisas são mensuradas através de algum método, uma calculadora, por exemplo, você mensura. Uma vez mensurado, você relata isso, né? Existe algum tipo de formato de relatório, né? Então, por exemplo, a metodologia de ACV, e os colegas do se estiver errado, ela fala em unidade funcional. Então, eu faço um cálculo, mas eu relato de uma forma que traga as coisas comparáveis, certo? Eu estou falando de limites, de fronteiras. Qual que é o limite à fronteira, né? Well to will, cradle to gate, ou o que seja. Como é que eu torno esses caras comparáveis? E o V, que é a verificação, é o seguinte: quem é que diz que eu fiz a coisa certa? Porque eu posso errar, né? Então, a ideia, né, é assegurar que o MRV funcione, tá? E existem algumas formas de fazer isso, né? O nosso foco, né, a gente tem vários focos, toda a nossa organização é focada em clima, né, mudança climática, inventário corporativo, pegada de carbono, que é o caso particular de ACV. Aliás, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso, né? As pessoas confundem muitas vezes inventário de emissão com pegada de carbono, né? Pouca gente tem a visão de caso particular, né, que a pegada é um caso particular de ACV. Então, percebi que estou no meio de especialistas, o que é muito salutar e fico feliz por isso. E também na parte de relatórios socioambientais, tá? Que é um negócio que ainda não existe mecanismo de acreditação para isso, tá?
mas é muito importante. Deixa eu só voltar aqui e apresentar os associados rapidinho, né? Então, essas são as empresas hoje associadas, todos os associados são acreditados pelo Inmetro para verificação de inventários corporativos, tá? Nós somos responsáveis hoje por mais da metade dos inventários verificados dentro do GHG Protocol, portanto, mais da metade dos inventários verificados no Brasil, o que nos dá um pouco de bagagem e associação em um lugar legal para a gente discutir os desafios. Então, como a gente está vindo com um programa novo aqui, não é exatamente inventário corporativo, é uma extensão disso, porque olha a cadeia, né, olha a ACV, eu acho que a gente tem muito para contribuir nesse desenho. Né? Então, basicamente, não vou insistir nisso, alguém já definiu, né? Você tem algumas etapas pré-definidas de ACV, então, uma vez que a gente define os limites, o papel da certificação é dizer o seguinte: legal, esses limites estão bem definidos, o que foi feito aqui dentro segue uma regra. Tá? Então, só para falar um pouco de quantitativo e MRV, e eu só tenho mais 2 slides, pessoal, por favor, prestem atenção. É mais ou menos o seguinte: eu tenho, né, dada uma unidade funcional, que pode ser tonelada de produto ou unidade energética, que está sendo trabalhado aqui, né, eu vou ter um baseline, um nível base, ou seja, o que se espera da minha emissão se eu nada fizer, qual que é a média, né, o que está acontecendo. E isso pode ser a média do setor de biocombustível, ou a média do setor de combustível fóssil, ou um combinado desses caras adicionado à meta de redução que eu preciso, e aí eu tenho meu nível base. Né. E aí o que eu faço? Na hora que eu ponho os meus dados na Renova Cálculo, o que sai disso daqui? Né? Essa diferença dessa área, gente, é o tal do CBIO. Né? Eu vou certificar as empresas que conseguirem comprovar uma emissão menor do que o meu nível base, seja ele qual for. Certo? Então essa é a ideia. Agora, o problema é o seguinte: e se alguém errar isso aqui? Né? E se alguém puser mais para baixo? E se o nível base não estiver bem estabelecido? E se houver diferentes interpretações em termos disso? Então o nosso papel é assegurar que esse gap, quando estiver reportado, ele seja material. Né? O que é isso? Que qualquer variação, qualquer incerteza seja aceitável do ponto de vista metodológico. Né? Então nós temos também que ter uma metodologia ou uma especificação de verificação que nos diga o que é ou não aceitável para o mercado. Tá? Então, basicamente, né, o que tem que ser contemplado nessas especificações, que é o que a gente vai desenhar junto, certo, Miguel? Eu tenho que ter quais são os critérios de comprovação quantitativa. Né? Então, assim, o sujeito diz que consumiu eletricidade. Né? Dentro da parte do processo industrial, consome-se eletricidade. De onde veio isso? Veio da rede? Veio. Ah, legal. Então, como é que eu comprovo? É a conta de luz? É a conta de luz. Então, tá bom, está definido. E assim, né, sucessivamente. Sistema, enfim, o que for. Né? Qualquer abordagem de verificação ou de asseguração, né, é limitado ou razoável. Né? Eu tenho que dizer que tudo que eu vi está certo, né, que é limitado, eu tenho que dizer eu vi tudo e está tudo certo. É um nível de responsabilização diferente. Isso impacta o quê? Tanto na atividade quanto no custo. Tem que se definir na especificação. Materialidade. Qual que é uma variação aceitável? Né? O exemplo mais fácil de ilustrar é quando eu abasteço um automóvel, um posto, eu tenho uma taxa de evaporação daquele combustível. A gente chama isso de incerteza. Isso é uma incerteza inerente. Tá? Então eu tenho que dizer, tá bom, qual que é a incerteza que a gente aceita com o nosso programa? Né? Os programas corporativos hoje falam em 5%. Ou seja, eu tenho que atestar como certificadora que daquilo que foi relatado no R, né, do MRV, aquilo reflete a realidade e não mais ou menos que 5%. Ou seja, se houver uma variação de 5% em relação ao que foi medido, eu aceito aquilo como incerteza. E incerteza não é erro. Regra para visita. Né? Eu tenho que atestar aquela operação, eu tenho que ir lá ou não. Né? A especificação de verificação vai dar isso também. Recomendações de certificação. Né? As certificadoras, elas não são reguladas pela CVM. Eu não posso expedir um título financeiro. Né? Mas eu posso recomendar. Dizer, de fato, eu fui lá, eu vi o gráfico, eu atestei, tem 10 toneladas de redução de emissão ali por conta do processo daquela organização. Então, eu recomendo a certificação. E aí alguém vai expedir o certificado. Né? E, principalmente, o requisito para uma certificadora. O que eu espero que um órgão certificador tenha para ser habilitado? Né? Por que a Bonsucro pode ser habilitada? Né? Por que a gente pode ser habilitado ou por que não? Eu vou ter um processo de acreditação junto ao Inmetro ou não vou? Quem vai regular o programa é o Ministério de Minas e Energia ou não é? Então defina-se o critério de habilitação das certificadoras, e isso tem que também estar na regra de certificação, nas especificações de verificação. E aí toca para frente, porque aí você tem um campo de jogo onde todo mundo conhece e todo mundo que tiver interesse pode se habilitar. Né? Importante, né? Tem que ser, os colegas falaram em certificação de terceira parte. Né? Isso é importante, definir se pode ser segunda ou terceira parte, porque isso pode implicar em conflito de interesse e tudo mais. Então, o nosso mote aqui é auxiliar, né, o processo, interagir tecnicamente com vocês
para entender onde é que essas variações têm impacto ou não, que tipo de coisas são aceitas, desde coisas muito técnicas, do tipo, qual é o potencial de aquecimento global que a gente está considerando. O usuário pode alterar na planilha dele de acordo com o baseline no setor que ele está ou não. Tudo isso tem que ser definido antes do jogo para depois não dar confusão e a turma não ficar, né, vendida. Tá? Isso aqui é só um mecanismo ilustrativo, gente, para vocês entenderem o que é uma verificação ou asseguração. Tá? Esses termos são intercambiáveis para efeito do que a gente está falando aqui. Né? Eu faço elaboração no ciclo de vida. Né? Que é isso? Eu estou fazendo a elaboração da nossa pegada de carbono aqui. Como é que eu faço isso? Bom, eu uso uma norma de relato. Que aqui a gente está usando, né, a Renova Cal. E não só uma norma de relato, como uma ferramenta de cálculo, que facilita muito a vida da certificadora, como alguém aqui bem disse. Porque eu não tenho que ver se o cálculo está certo ou não, eu tenho que ver se as entradas estão certas. O cálculo eu já presumo que está certo porque tem uma calculadora. Né? A verificação, gente, é para olhar se quem calculou usou isso de forma adequada e se isso está de acordo com a norma de verificação. Né? Então, eu estou supondo aqui que as metodologias de apoio para fazer a calculadora, as normas de relato que apoiam a norma de cálculo, que é a calculadora, são apoiadas na 14040 e 4467, né? E a gente vai, né, evidentemente, ajudar a definir quais são as regras das entidades que vão fazer isso e qual que é a norma que vai suportar. Tá? Pessoal, basicamente eu acelerei aqui porque se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se preferirem almoçar, eu entendo perfeitamente.